E aí, meu querido? Opa, como é que tá? Bonzinho? Tudo certo? Gustavo Amorim, ele é gerente de vendas aqui, toda a parte de vendas da Blue Easy. A Blue Easy é uma startup focada na área de procurement, na área de compras, inteligência em compras. Se você pudesse escolher qualquer pessoa para jantar, que pessoa que você escolheria? Pra jantar? Para jantar. Rapaz, falando assim, pra troca de experiência e tratativa de projetos, cara, uma pessoa que eu gostaria muito de ter um approach assim seria a Bia da G2. Olha aí. Eu acho que ela troca muita ideia legal, ela é muito focada em questão de projeto, ela tem mapeado na cabeça dela muito claro as coisas que ela precisa, sabe? Acho que Aí, Bia, é uma troca tá escutando, muito boa. né? Uma coisa que eu tava pensando e entendendo como que a gente acaba trabalhando, né? Uma dúvida que eu sempre me dá, assim, né? Qual que é o RP, cara, que hoje mais aparece ali para vocês? Porque tem vários, mas assim, os três mais, assim, que mais aparece precisando de uma plataforma de compras? Cara, eu vejo muito o SAP Business One, a gente conversa com muitas pessoas, ele é um RP popular, o pessoal gosta dele, vários RPs aí do mercado, eles não têm um olhar generoso para a área de compras, né? Ele tem lá o mínimo necessário para que o financeiro tenha as informações. Então, uma solicitação, um pedido, uns 2 relatórios e pá, isso, né? E a experiência também do usuário acaba sendo, não é o foco, né? Então fica pouco intuitivo, são informações ali, o input de informações não é legal. Você comentou de 3 RPs, né? O V1 é o que mais aparece, né? Em segundo lugar, a gente tem bastante Proteus. O Proteus aparece com uma frequência, principalmente quando a gente fala de segmento de indústria, né? E o RM aparece com uma frequência um pouquinho menor, o RM e o Cienge meio empatados ali quando a gente fala de construção. O RM tem um foco grande na área de construção também e na área de RH, mas o que a gente geralmente tem contato é a construção. A construção é quem tem quem nos procura, né? Inclusive, é um dado bem interessante, a gente tem 30% hoje dos nossos clientes são construtores. 30% já? 30% já. Legal, né? A gente está ali no dia a dia, estava falando consultora, mas não tinha ideia desse percentual aí. Legal. Gus, fala um pouquinho do que você faz aí. Legal. Bom, hoje na Blue Easy a gente tem nossa missão, né, nosso objetivo é ajudar os compradores a ter um processo especialista para eles, né, onde eles possam já no desenrolar das operações ali de cotação, de negociação com os fornecedores, gerar vários indicadores ali que facilite, né, as análises deles, que evite que eles vão para outras plataformas, né, como planilha de Excel, né, aquela coisa morosa, tem que ficar imputando dado, pode dar erro de digitação, né, você tem que fechar, sair de um lugar, ir para outro, pegar um fornecedor. Então a ideia da Blue Easy é realmente facilitar a vida do comprador, para que ele tenha tempo para fazer melhores negociações. Dedicar esse tempo para a parte estratégica do compras, que é o papel dele, né? Então é desenvolver um fornecedor novo, conseguir uma rodada adicional de negociação, né? Melhorar o saving. Que é onde está o saving, né? É onde está o saving. Porque senão ele perde muito tempo, né? Tem um estudo que diz que 70% do trabalho do comprador é operacional. Então é abrir planilha, colocar dados, puxar de outro lugar, fazer um comparativo, e a Blue Easy traz tudo isso numa tela só para ele. Isso já era, né, gente? 70%. 70%. Não. E tem clientes que já relataram, eles atendiam as solicitações que eles recebiam, os compradores, levava em torno de uma semana, 5 dias ali, 5, 4 dias. Foi para um dia, né? Foi para um dia. Esse é um case que é um dos que eu mais gosto, sempre comento dele quando a gente está conversando. Agora, pense na produtividade que o cara ganha e o que ele faz nesses 3, 4 dias adicionais que ele ganha de tempo. Vai desenvolver fornecedor, vai conseguir negociação, vai fechar um contrato. Né? Então, e aí esse é o papel do comprador, né? Não é ficar preenchendo planilha. É o tempo, né? Uma coisa que você comentou agora de contrato, né? Que eu gosto bastante é do fato de a gente conseguir conectar o fornecedor para que ele inicie, responda e valide as medições daquele contrato. Sim. Isso são vários pontos positivos, né? O primeiro é o ganho de tempo também, né? Que o fornecedor vai fazer
todo esse trabalho de preenchimento, Tanto né? para o fornecedor quanto para o comprador. Né? Exato. E você evita, você pula etapas, vamos dizer assim, porque daí, então você preenche e manda para o fornecedor anexa a nota, te devolve. Isso o fornecedor já preenche tudo com a nota, com o boleto, tudo ali, né? Só faz a conferência, a validação. E outra, tem a questão também de compliance, que aquela informação foi o próprio fornecedor que imputou. Validou, garantiu que é ele, exatamente. endereçado no login dele, é bem legal mesmo. Exatamente. E é uma exigência, né? Hoje em dia, cada vez mais, legal demais. A gente está falando muito de construtora, né? Construtora. O que mais você acha que para a construtora é um diferencial e ajuda muito a vida do comprador nesse trabalho? Olha, tem as solicitações que o comprador recebe no universo das construtoras, elas são bastante detalhadas. Então é muito comum, por exemplo, no processo de compras, dentro de um projeto de construção, você ter apropriações de material. Então você não pode comprar cimento para obra X. Aquele cimento ele é apropriado para o primeiro andar daquela obra, ou o rejunte da piscina, ou o mármore do salão de festas, né? E essa é um controle que para eles acaba tendo que também seguir para ferramentas paralelas por não ter essas funcionalidades geralmente nos Mas isso que você falou, ele pode comprar para mais de um andar, ou para mais de uma obra, mas ele consegue cotar tudo junto. Exatamente, cota tudo junto e ganha poder de negociação, né? Porque ele está comprando uma quantidade maior. Só que ele apropria. Então esse aqui vai para lá, esse aqui vai para lá. Então já consegue separar para que esse material está sendo dedicado. Sabia que esse amador que o pessoal, geralmente na área de construção, me falava bastante sobre o quê? Possibilidade de estar comprando item, material ou serviço até para obras diferentes, mas ele tinha que fazer várias cotações ou replicar aquela cotação no sistema que ele usava. E ter a facilidade, né, de estar fazendo tudo isso de uma vez, e aquilo tudo de forma automática, ir para cada obra, inclusive para outros RPs, às vezes que acontece, é mais raro, mas acontece. Então facilita bastante. Né? É muito comum eu conversar com o comprador, que ele, por exemplo, um cenário padrão aí de compras, né? Tem que cotar com 3 fornecedores, né? Aí eu tenho numa solicitação 30 itens. Eu vou ter que preencher isso 90 vezes. Sim. Né? Então, a Bluiz proporciona que ele faça o envio dessa cotação, os fornecedores já respondem, ele já tem todas aquelas informações agregadas ali. Se ele precisar fazer um ajuste a uma coisa ou outra, né, que algum fornecedor, de repente, não envia, e pronto. Então, ele ganha muito tempo. Legal. Me explica um pouquinho mais. Hoje, né, você é gerente de vendas aqui na área da Bluiz, mas fala um pouquinho mais da tua experiência na parte de canais. Eu gosto bastante que você já trabalhou, inclusive é uma área que a gente atua forte na parte de vendas aqui, e um pouquinho você, filhos, o que você gosta de fazer e tudo mais. Bom, vamos lá. Me considero um jovem senhor, né? Tenho 43 anos, acho que eu sou a pessoa mais velha da Bluiz hoje, em relação à idade. Apesar que a juventude é um estado de espírito, né? Verdade. Não é uma fase da vida. Ao longo desse tempo, eu passei aí por algumas experiências, falando um pouquinho da minha vida startupeira, né? Na área comercial. Eu já atuei com RPs para PMEs, já atuei com sistemas para a área de saúde, já atuei com soluções financeiras de pagamento, né? Troco digital. Todas essas empresas que eu passei, o foco era a parte de canais, né? Então, desde pegar um programa de canais que estava lá acontecendo e definir ele como um processo principal ali de aquisições e vendas da empresa, né? Isso aconteceu na VHSys, isso aconteceu. Então a gente pegou um programa de canais que era a Eukip, basicamente, e ao longo de 3 anos lá a gente desenvolveu esse programa. Ficou uma equipe com um time de 12 pessoas, responsável por mais de 60% das vendas, né, da VHSys. Foi o programa de canais. Na Clinicar foi uma empresa que eu trabalhei que é para a área de saúde, né? Eles fazem toda a parte de consultório farmacêutico, né? Então, anamnese do paciente, aferição de pressão, né? Tudo isso fica registrado com laudos de laboratório. Eles faziam muito, na época da pandemia, eles laudavam muito o resultado de exame via sistema também. Uhum. E eles não tinham um programa de canais, eles queriam, mas não tinham. Então lá a gente definiu uma estratégia, montou todo um modelo, né?
fiz isso baseado na estratégia de Flywheel da Plural Sales, da Naravas, né? E foi bastante sucesso também. A gente conseguiu definir um perfil de parceiro ideal, uma forma de recorrência, uma forma de remuneração, né? Uma forma de incentivo do time comercial desses parceiros também. E foi bem legal. Só que ao longo de todos esses processos, você tem um contato direto, seja com o parceiro, seja com o cliente do parceiro, né? Então, o processo comercial dentro desse universo, ele é muito comum, porque ou você vai dar um auxílio para o parceiro apresentando ali a solução para o cliente dele, né? Ou você vai falar direto com o cliente do parceiro, né? Um cuidado até... Sabe aquela frase de mãe que fala, não, coisa dos outros você tem que tomar mais cuidado ainda? Sim. Então, uma coisa que eu gosto sempre de adotar é que a dor do cliente é a nossa dor. É a nossa dor. Para que a gente possa realmente querer resolver o problema para ele ou apresentar para ele como se fosse nosso, aquilo que ele está mexendo ou precisando. Sim, e muitas vezes dói mesmo, sabe? Às vezes eu estou conversando com compradores, com gerentes de compras, e eles me falam algumas coisas ali que acontecem no dia a dia deles, ou que eles não têm um controle daquilo, que eu fico assustado, que eu falo, meu Deus, isso está impactando a operação de uma forma que às vezes não tem ideia. Às vezes a pessoa acha que tem um problema pequeno e quando a gente mostra as possibilidades que ele tem de resolver, né, esses problemas, ele percebe que é muito grande aquilo que ele tem de problema. Ele fala, não, às vezes ele queria só conhecer, ele sai da reunião falando, eu preciso resolver isso hoje. Então, aí eles me aceleram lá, pedem proposta, vamos levar isso para a diretoria aprovar. Que legal, que legal. E uma coisa que na hora que você estava comentando, né, hoje, você falando, você nunca trabalhou na área de compra. Não. E eu ouvi muitos compradores já falando que normalmente o comprador, quando ele está indo, ele cai na área de compras. Normalmente, ele não vai fazer um curso, uma formação para trabalhar em compras. Ele acaba, na carreira dele, acontece de ter essa oportunidade, ele acaba conhecendo e a partir daí ele se profissionaliza. Até hoje existem algumas linhas de estudo já antes, para o pessoal se formar antes, mas era muito comum. Então, o que a gente conhece de compradores que caiu, foi a mesma coisa com você, né? Você caiu na área de compras, pois está aqui, o mundo de compras existe, o e-procurement existe, o termo e-procurement é um termo não muito conhecido, utilizado, mas está aí. Uhum. E como foi para você ali, tipo, desse desafio e conversar e tudo mais? Ah, cara, isso é muito legal, na verdade, porque é todo um universo, né? O mundo de compras, ele é muito mais complexo. Eu até lembrei agora de um vídeo que eu vi no LinkedIn do Jean Durval, que um comediante de stand-up estava fazendo uma interação com a plateia lá e chamou a menina lá, perguntou o que ela fazia, ela falou, sou compradora. Ele falou, sério, isso é profissão, eu faço isso de graça, né? E eu achei bem interessante porque as pessoas realmente não conhecem. Acho que compras é ir lá, comprar, ganhar presente do fornecedor, né? Tem um estigma muito grande também nessa área. E quando a gente vê todo o universo, toda a implicação dessa área dentro da saúde financeira da empresa, os indicadores que eles utilizam, as técnicas que eles utilizam, né? Eu acho muito legal de aprender isso, né? Sim. Porque daí para eu falar com o comprador eu preciso aprender sobre compras. E eles é legal porque eles acabam aprendendo técnicas, entendendo como que o cara de vendas está usando técnicas com ele. Sim, exatamente. A gente consegue entender como que um comprador negocia, né? E você sabe que uma coisa interessante que aconteceu até essa semana, era um cliente que eu estava conversando e ele fazia compras em marketplace. Ele falou, Gustavo, em marketplace não consigo fazer rodadas de negociação, mas eu preciso apresentar um save. Aí eu falei para ele, cara, mas daí isso não é um save, né? Isso é um outro indicador, é um custo evitado, né? E ele até meio que, não, então eu precisava mesmo era disso, 80% das minhas compras são nesse formato, eu precisava desse indicador, tudo. E aí eu falei, não, tranquilo, né? Entendo, continua aí a vida. E nessa semana ele me chamou que ele estava conversando com o gestor dele, e eles entenderam que realmente aquilo não era um save, que eles iam estar reformulando também alguns indicadores internos deles, e para a gente voltar a conversar sobre a Blue Easy, apresentar também para o gestor dele. Então, às vezes, quando a gente mostra a Blue Easy, o processo que ela tem ali dentro, a forma de apresentar também os indicadores, ajudam a empresa
que não tem um processo de compra muito definido, a definir aquele processo, definir aqueles indicadores, aquelas KPIs. Qual que é o melhor caminho, né? Exato, e tudo mais. Exatamente. Porque exatamente aquilo que você falou, né? A dor deles é a nossa dor, então a gente acaba criando a Blue Easy para ajudar isso que a gente entende, né? Que é os principais gaps aí. Muito bom. Camille. Camille, me fala da Camille. Quem ela é, cara? Camille Camaleoa, né? A Camille é a nossa mascote, né? E a gente montou ela já para ilustrar essa ideia, né, de que a Blue Easy, ela se adapta aos processos, né? Uma das principais dores, né, que nos trazem é processo engessado, seja por falta de funcionalidade no sistema, seja por compliance da empresa, né? Acho que eu nunca peguei um processo de compras que fosse igual ao outro quando a gente conversa com os clientes. Sempre tem uma particularidade, um detalhe, e são detalhes importantes para a operação, para o segmento daquele cliente. E sabe que quando a gente fala com muito investidor e pessoal e tudo mais, e sempre quando a gente fala que o processo de compras, às vezes ele é diferente em cada cliente, vem sempre com uma dúvida, poxa, mas uma startup, para ser escalável, ela precisa ter um produto fixo, XYZ, para poder avançar. E o que eu sempre falo é o seguinte, a Blue Easy, ela foi montada pensando nessa dinâmica dos clientes. Então ela já foi montada, a gente não faz um puxadinho. Sim. O que a gente faz é quando o cliente precisa mexer um pouco no processo, é algo que foi feito para aquilo. Então a gente consegue se adaptar de uma forma muito simples, sem ter que ficar fazendo muitas horas de desenvolvimento, e faz com que seja possível escalar e tudo mais. Ela foi desenvolvida pensando nisso, né? Até porque, até a gente estava falando da complexidade de compras, não existe um tipo de compra. Existem vários tipos. Tem compra de MRO que ele vai ter um fluxo, vai ter compra de indiretos que vai ter outro fluxo, né? Uma negociação de serviço, de contrato, é um fluxo diferente. Às vezes passa por etapas diferentes. Até os aprovadores, né? Quem analisa e aprova. Exatamente. São pessoas diferentes. Então, se você tentar trazer esses processos para encaixar tudo dentro de um... É a mesma coisa do Raul Seixas, né? Que ele fala, eu calço 37, meu pai me dá 36, né? Todo mundo tem que calçar 36, né? Tem que ser esse fluxo aí. Então não pode, a gente tem que fazer essa adaptação. E aí entra o efeito Camille, né? Que é essa adaptação. Então a gente veste a cor ali do cliente, veste as dores dele, o processo dele e a gente faz. Aí a Camille o pessoal gosta bastante. Eu já vou em alguns eventos que o pessoal fala, vocês são a startup de compras do Camaleão. Isso aí. Então o pessoal conhece bastante a Camille já. Legal demais. Falando em futuro, cara, da área de compras, de procurement, o que você vislumbra aí? O que vai ter, como vai ser, tanto pensando em Blue Easy, mas não só Blue Easy na área, em compra em geral, né? Cara, eu fico muito feliz, na verdade, porque o que eu percebo hoje quando eu converso tanto com as diretorias das empresas, com as gerências ali das áreas, né? Tem muita diretoria, por exemplo, CFO se envolvendo nesse processo, né? Porque está havendo uma percepção das empresas da importância que o compras tem, né, para a saúde financeira. Né? O que antigamente era visualizado como uma área que gastava, né? Puxa, tem que dar o budget do compra, porque a gente tem que comprar as coisas e tudo. Hoje eles entendem que isso é um super estratégico ali para a saúde da empresa. Então eu fico muito feliz. Eu vejo que a área de compras, no futuro próximo, ela vai ser uma das áreas mais vislumbradas ali pelas diretorias, né? Talvez até uma cadeira de diretoria. Totalmente estratégico, né? Totalmente estratégico. Para que isso seja... Até porque a compras ela permite que a operação da empresa ela seja mais dinâmica. Menos estoque, sem ruptura, né? E a coisa vai acontecendo de uma forma mais saudável. Teve um cara que me falou uma vez que estoque era câncer. Eles não podiam ter estoque. Só que também, se a gente fala de uma indústria, a possibilidade de uma ruptura de estoque é impensável, né? Ainda mais se for um produto ali de insumo de produção. Né? Parou a fábrica, imagina. Então não pode acontecer. Então, vai nas realidades, né? Cada empresa vai ter a tua realidade. Então, só que a área de compras tem um papel fundamental nisso, tanto no planejamento dessas compras, quanto na garantia da entrega, né? Nesse relacionamento com os fornecedores, nessa gestão dos fornecedores.
Então isso é fundamental. A área, o que eu sinto é que a área de compras, os profissionais de compras estão cada vez mais maduros, né? Tendo em vista um monte de evento que acaba acontecendo, consultorias na área de compras que tem aí no Brasil, que acaba ajudando bastante, instruindo e tudo mais. Até o cargo de CPO, né? Chief Procurement Officer, ele não é tão comum ainda. Já tem algumas empresas que tem, mas não é todas as empresas que têm essa linha. Por quê? Porque ainda nem todas entendem a estratégia que está ali por trás. A importância disso. Cara, isso mudou nos últimos 10 anos aí drasticamente. É nítido o quanto que mudou. É normal você conversar hoje com um comprador entendendo o quanto eles entendem da necessidade e da estratégia da área de compra. E não só com o comprador ele está na área, mas com pessoas da área financeira mesmo, com o CFO da vida. Sim. Que realmente entendem que quanto é estratégico ter uma área de compras que funcione. Sim, até porque isso impacta na área dele, né? Nada é um setor isolado, né? Tudo isso tem consequências. Então. Mas a gente fala muito, né, de compras, falando de compras, a gente conectou contratos, né, também ali. Mas e aí? É um processo tangencial, né? Blue Easy, é só compras, Gus? Não. Como assim? A Blue Easy, hoje o nosso carro-chefe é compras, né? É a menina dos nossos olhos, foi o primeiro processo que a gente criou dentro da Blue Easy, né? Foi a parte de compras. A gente tem desenvolvido bastante ainda esse fluxo, né? Com aquilo que a gente estava falando, nunca é igual, né? Os processos, então a gente vai adaptando. Mas os próprios clientes que pegavam compras, eles foram erguendo a mão e sinalizando a necessidade desses processos tangenciais. Então, precisava fazer uma gestão de contrato, porque isso muitas vezes está na mão do comprador também. Sim. Né? Então, preciso de uma gestão de contratos. Eu tenho um fornecedor que eu preciso fazer um adiantamento para ele me entregar isso dentro do prazo. Pagamento avulso. Pagamento avulso, né? Tem as quantidades ali, né, dos pagamentos. Com as próprias orientações dos clientes, a Blue Easy foi tomando corpo, trazendo novos processos que funcionam de forma totalmente independente. Né? Hoje eu tenho clientes ali na carteira, nós temos clientes na carteira, né, que trabalham só com contratos, por exemplo, ou só com adiantamento, ou só com compras. Sim. Né? Eles estão conectados, porém eles são independentes. Né? Legal. Hoje a gente está com um projeto que é só aprovação. Então qualquer processo de aprovação que você tem dentro da empresa, você pode usar a Blue Easy. Sim. O módulo que eu gostei muito que a gente fez foi de adiantamento a fornecedores, que conectou com adiantamento a funcionários, prestação de contas, reembolso de viagem, toda a parte de viagem, cartões, então ficou bem legal. Mas eu gosto sempre de estar conversando e eu explico, e quando a gente comenta sobre isso junto com o pessoal que está comprando a gente pela primeira vez, entende e valida, é que a Blue Easy ela não foi feita somente para a área de compras. Estamos criando módulos especialistas em cada tópico, mas o futuro é com que a gente atenda todo o back-office da empresa. Sim. E faça com que a gente sempre seja um software que está conectando com o sistema de gestão. Eu brinco até quando eu converso com os clientes, né, com os leads, que a diretoria só enxerga os dados se eles vierem do RP. Né? Então essa integração ela é super importante para que eles tenham essa governança de dados, que eles tenham que esses dados sejam sólidos, sejam consolidados. Né? Então a Blue Easy ela entra como uma plataforma de processo, né? Ela gera essas análises especialistas de cada área, porém ela devolve esses dados para o RP para que eles tenham também essa rastreabilidade. Né? Até nisso aí, uma dúvida que sempre vem, sempre não, mas de vez em quando o pessoal acaba falando comigo, que é o seguinte: o Blue Easy, ele não é um RP, ele conecta com o seu RP, então você não vai precisar substituir o teu RP para utilizar a Blue Easy. A gente conecta o Blue Easy com o seu RP, a gente potencializa a utilização do RP. É justamente esse o ponto principal, a gente potencializar um software que vocês já utilizam, que ele é super bom, mas que ele não é especialista na área de compras. Exato. E aí a gente traz todo um processo personalizado, intuitivo, com indicadores específicos. Muito legal, muito bom. Legal. E se precisar de mais coisa, a Camille entra em ação. A Camille entra em ação. Na sua visão, Gus, para a gente finalizar aqui esse papo, na sua visão, qual é o sonho dos compradores? Você não é comprador, mas na sua visão você vende, conversando com eles, passando as dores que você vê, qual é o sonho
que você sente deles, assim? Olha, eu acho que um mundo ideal para um comprador, um dia feliz, né, vamos dizer assim, primeiro solicitações geradas da forma correta. Uma rotina de problemas que eles enfrentam, né, uma solicitação mal feita. Né, quero comprar camiseta. Né, PM, G, preta, branca, verde. Né, então, existe toda essa dor de cabeça que é o comprador que tem que se preocupar, né, e sendo que é o solicitante que está pedindo. Então, uma solicitação bem feita, bem redondinha, né, para que ele possa seguir esse fluxo. Os retornos rápidos dos fornecedores, então, os fornecedores trazendo essas respostas de forma rápida, de forma ágil, as aprovações também sendo realizadas de uma forma rápida, né, para que ele tenha realmente o controle do processo. Né. Como ele tem, o compliance exige que ele delegue muitas etapas desse processo, né, o comprador não faz compra sozinho, ele precisa de um solicitante, ele precisa de um fornecedor, ele precisa de um aprovador. A ideia é que quando ele delega essas etapas do processo, ele tenha rapidez, agilidade e segurança nesses processos. Né? Então, uma coisa que eu diria também, que eu acrescentaria, seria não ter urgências. Pô! Isso seria um mundo ideal. Isso seria um mundo muito... Porque, eu tenho... Até do Jean Durval também, eu vi um vídeo dele que ele estava falando, pô, mas sexta-feira, 5h58, e você está me pedindo uma compra urgente de novo, desse item de novo. Tem alguma coisa errada toda vez que pede esse item urgente, né? E a Blue Easy ajuda nisso. Porque através dos relatórios, das análises ali do que vem acontecendo, você consegue identificar esses pontos de ajuste, né? Sim. Então, é muito importante. Nossa, realmente. Gus, e falando assim de quando você está apresentando, está conversando com o cliente, o que mais surpreende o cliente quando você está conversando com ele? A entrega de valor mesmo que a Blue Easy oferece para os clientes. Né? Não só falando de valor do investimento, né? Eu já ouvi muitas vezes na proposta comercial o pessoal falar, mas tudo aquilo que a gente conversou está dentro dessa proposta? Então sim, está tudo dentro da proposta. Mas toda essa questão da ganhar tempo, de otimizar processo, né? Tudo isso é uma economia, às vezes até imensurável para a empresa. É um valor muito agregado. Toda a parte de gestão à vista que a Blue Easy oferece. Online, né? Online. E é muito legal você falar isso ser algo nessa linha, porque a Blue Easy, quando a gente desenvolveu ela, toda a parte técnica, ela foi pensando nisso, porque o nosso custo operacional fosse extremamente competitivo, que a gente entregasse muito mais do que hoje em dia o pessoal acaba entregando. Né? Uhum. Então, como a gente ia se destacar no mercado, com tantos players já grandes e já antigos de 10, 15, 20 anos no mercado, e como uma startup pode se destacar na linha de procurement. E a estratégia foi essa, construir algo que entrega muito mais valor, que foi construído com uma tecnologia super nova, pensando justamente nisso, entregar valor, entregar muito mais e conseguir fazer mais com menos. Cara, as próprias aprovações nesse sentido, elas, além da agilidade que elas têm, a análise é muito completa. Então, a aprovação da Blue Easy, ela foi pensada para que o aprovador tenha todas as informações necessárias para tomar de decisão segura. Né? Então, ele vai olhar aquilo e vai, cara, aprovado ou reprovado. Ele pode até pedir uma complementação, mas a ideia é que não precise disso, que ele já tenha tudo ali, ele fala, cara, ele recebe no celular, aprova no celular. Perfeito. E pronto. Muito bom, muito bom. Gus, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço pelo convite. E tem algum recado que você quer deixar para o pessoal? Gente, conheçam a Blue Easy, se vocês ainda estão utilizando planilha de Excel para fazer mapa comparativo, né, ou se vocês têm alguma insatisfação, né, com o processo de vocês, se vocês acham que qualquer ponto possa melhorar, venham bater um papo com a gente sem compromisso, eu apresento a plataforma, a gente pode ver as possibilidades de ajudar vocês e abram essa porta. Legal demais. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da Blue Easy, entra lá no site bluez.com.br. Uma curiosidade, né? Não sei se todos pegaram ali, mas uma curiosidade
é que Blue Easy é blue de azul, né? E easy de easy, de fácil no inglês. Então a ideia é simbolizar que a gente está aí em uma plataforma que é fácil de ser utilizada e tudo mais. O blue vem de uma outra história aí, que daí eu conto no próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, meu querido. Valeu, obrigado pelo papo.